ao tempinho onde devia também, seja bem-vindo ao nosso meio. Então sejam todos bem-vindos a esse lugar onde nós se reunimos como igreja. Isso aqui, esse espaço, algumas pessoas ficam perguntando, é um salão ou é uma igreja? É um salão. É um salão onde a igreja se reúne todos os domingos para juntos expressarmos amor, gratidão ao nosso Deus, ao nosso Pai. Bem-vindos sejam nossos irmãos aí da live, do Facebook. Graça e paz a todos, que seja multiplicado. Agradeço pelo carinho, pela audiência. Fica aí, porque Deus vai ministrar, o nosso comunicado vai ministrar uma palavra do coração de Deus para o nosso coração nessa noite, sem muitos arrudeios. Quero ser bastante sucinto, onde meu amigo Bailan. Pegue o microfone aqui e apresente aí nessa noite essa palavra que eu sei que Deus tocou no seu coração trazendo nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria estar com vocês. E a alegria, a empolgação é poder comunicar palavras que vão esclarecer as Escrituras. Nós aqui temos o privilégio de conhecer as coisas que estavam ocultas, as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. E por quanto tempo a gente ficou tateando na escuridão, tentando entender a palavra e às vezes encontrando uma ou outra escritura que parece contradizer as demais. Só que a gente sabe que a Bíblia não se contradiz. Hoje vai ser mais um dia em que nós vamos ver que realmente a Bíblia não se contradiz, ela se explica. E assim, a Bíblia não se contradiz, ela se explica. Quer dizer que tem algumas passagens que são estranhas. Pois é, para quem vive na tradição religiosa, tem algumas coisas que você gera até discórdia, Tem denominações que são completamente baseadas em certos versículos da Bíblia e que outras já não defendem. Então, como é que pode isso? Você ter por exemplo, Adventista, Adventista é uma religião, Adventista do sétimo dia. Eles têm um pensamento, Muitos desses pensamentos são parecidos com os dos mormons. Por exemplo, tanto o Adventista quanto o mormon não toma café. Não sei se vocês sabiam disso. Guardam um dia por semana considerado sagrado. Isso é uma semelhança entre eles. Já no meio evangélico não tem um dia específico, As pessoas guardam qualquer dia, todos os dias pertencem ao Senhor, não tem um dia de sábado específico para adorar a Deus. Então essa é uma diferença entre evangélicos e mormons, ou entre evangélicos e adventistas. Mas não é só essa a diferença, tem muitas, Uma outra grande diferença, por exemplo, é com relação a crença em diabo. Existe um diabo ou não existe um diabo? Então isso divide as pessoas. Outra, Jesus, quando é que Jesus vai voltar? Então existe nesse sentido os futuristas que dizem que Jesus sim vai voltar. E ele tem seus argumentos bíblicos para mostrar que Jesus vai voltar. Existem os preteristas, Vocês sabem, estudaram português, pretérito quer dizer passado, não é isso? Então, por exemplo, um verbo conjugado no pretérito perfeito. Eu falei, está no passado. Agora se eu disser assim, eu voltarei, é futuro. O pretérito disso seria eu voltei. Então isso seria os preteristas, Eles creem que Jesus já voltou. E existe também aqueles preteristas parciais, Então tem muitas diferenças, até no meio da graça. Aí eu pergunto para vocês: Jesus está só entre os futuristas? Ele salvou só os preteristas? O povo de Deus é somente os da graça? E que graça? Com fermento ou sem fermento? Não é? Então eu volto a lembrar uma coisa
que felizmente, inclusive aqui na Graça eu também aprendi, aqui no meio de vocês, com o pastor Robson, com o irmão Baima, com o Aloysio, né? Que o reino de Deus não está dividido, Cristo não está dividido. Então os santos são aqueles que são convertidos a Deus, a igreja chamada de santos, né? Paulo, quando se referia aos habitantes de Roma, ele chamava amados de Deus, chamados santos. Então os santos não são perfeitos. Santos são quem? São as pessoas que creem, são os crentes, esses são os santos. É gente viva, né? Os santos têm diferenças de credo, e nós temos que ser pacientes com essas diferenças. Existem aqueles irmãos que creem diferente de nós. Isso não quer dizer que eles não sejam salvos. Não deve existir entre nós essa divisão, nem preconceito, porque essa graça não é graça. Não podemos pensar assim. Temos que ser inclusivos. Somos todos da família de Deus. Tem irmão no sistema, tem irmãos no sistema e são salvos, creem em Jesus Cristo. Agora, Paulo muitas vezes até se referiu aos judeus, dizendo assim, que os irmãos dele, de sangue, os hebreus, né, os judeus, eles são zelosos, eles zelam por Deus, mas não com entendimento. Então precisamos entender que tem certas coisas que não são bem compreendidas. E hoje eu vim trazer uma dessas coisas, um desses conceitos que não são bem compreendidos. É o conceito do inferno. O que é o inferno? Ele existe ou ele não existe? O inferno está na Bíblia? É forte, né? É forte. Então isso aqui é alimento sólido, irmão. Tá? Alimentos sólidos, quer dizer que nem todos estão preparados para esse alimento. Se você é novo na graça, talvez você estranhe. Então, para diminuir essa estranheza, para diminuir esse impacto, eu vou procurar apresentar o assunto com o maior fundamento bíblico possível, certo? Então, eu vou começar perguntando: o que é o inferno? Qual é a origem do inferno? Como é que começou essa palavra? É um lugar? Tem gente lá? Essas perguntas que nós vamos responder hoje. Mas vamos responder isso de uma maneira que não fique dúvida. Então, se você já teve curiosidade com esse assunto, se você já ouviu opiniões controversas nesse sentido, hoje é o dia de esclarecer. Eu fiz uma força danada para fazer esse slide. Eu estou acordado desde 4 horas da manhã fazendo ele. Eita Deus. Bom, primeiro vamos lá, para a origem, né? Inferno é uma palavra de origem latina. Quer dizer inferus, ou lugar inferior, lugar baixo. É isso que quer dizer a palavra. Em inglês se diz hell. E essa palavra hell vem do nórdico. O que é o nórdico? É aqueles países lá em cima da Europa, né? No topo da Europa, é acima dos germânicos. É a Noruega, é a Escandinávia, né? A Groenlândia, Eslováquia, esse pessoal de longe lá para cima. Esses são os países nórdicos. Eles tinham vários deuses mitológicos. Vocês já devem ter ouvido falar em Thor. Você já deve ter assistido talvez o filme, o Deus do Trovão. Ele tinha um martelo, né? Os antigos acreditavam que o trovão era o Thor martelando das nuvens, com aquele, né? Com aquele martelo enorme dele. Quem era o pai de Thor?
Odin, né? A meninada aí. Os nerds tudo sabem, né? Odin era o pai de Thor, né? Quem era o irmão de Thor? Loki. Ele é malucão, né? O Loki. Pois é. O Deus da mentira. Pois vocês sabiam que o Loki tinha uma filha? Loki tinha uma filha. E o nome dela era Hela. Tá aí, ó. Daí vem a palavra Hel. Hela era a deusa do submundo, das profundezas, né? Ela foi banida para lá por Odin. Só que ela gostou. Mais tarde diz a lenda que ela presenteou Odin com 2 corvos, né? Quer dizer que ela se sentiu em casa lá, né? Nesse submundo, o mundo dos mortos. No grego, o inferno era o mundo dos mortos. Ele era governado por Hades, que era irmão de Zeus e de Poseidon. Você sabe, né? Zeus era o deus dos deuses. Mas não era Odin, não? Nos países nórdicos, tá? Porque na Grécia, o deus dos deuses se chamava Zeus. E o irmão dele, Poseidon, que era deus dos mares. Então, no mundo dos mortos era governado por esse Hades. Na Bíblia, há 2 palavras diferentes que foram traduzidas como inferno. Tá? E vocês sabem, a Bíblia em português, tanto em português quanto em espanhol, quanto em francês, quanto em italiano, ela foi traduzida do latim. Então a palavra inferno veio por herança do latim. Mas vocês também sabem, eu não sei se sabem, né? Se não sabem, vou saber agora. Não foi em latim que Jesus falou. A língua dos judeus não era latim. Qual era a língua dos judeus? Pois é. E por que a Bíblia está escrita em grego, no Novo Testamento? Se era aramaico? Não é? Porque é que parte da Bíblia é em grego e parte é em aramaico ou em hebraico. Hebraico e aramaico, né? É porque o Novo Testamento ele foi escrito lá na Grécia, tá? A maior parte do Novo Testamento são as cartas de Paulo. E Paulo, você sabe, né? Viajou na Grécia, em vários países lá da Europa, até em Roma, certo? E Lucas ia com ele, Marcos também. Inclusive Lucas escreveu muito para Paulo. Vocês sabiam disso? Lucas escreveu muito para Paulo. Diz que Paulo não escrevia as próprias cartas. Eu acho que Paulo era míope. Ele tinha algum problema de visão, que ele chamava de espinho na carne. Ele dizia que ele era fraco. No que ele era fraco? Na palavra? Não. No espírito? Não, mas ele tinha uma deficiência. Eu acho que era visual, não tenho certeza. Mas ele tinha um escritor que era Lucas. Romanos foi o Décio. Olha aí. Tem o Décio também, né? Pois bem, então, a palavra inferno, ela vem de diferentes palavras. Vem do grego, no grego é Hades. Vem do hebraico, tá? Vamos já ver como é que é em hebraico. Tá aí, ó. Sheol ou Seol. Aqui em português costuma não ter esse H. E Geena. Então nós temos, olha quantas palavras para a mesma coisa. Inferno. Tem Hades, tem Sheol e tem Geena. É porque tantas palavras. Sabe por quê? Porque inferno mesmo não tem nenhuma vez. Aí você pode dizer assim, não, mas eu já li. Eu já vi a palavra inferno na Bíblia. Você viu a tradução romana. Você viu o equivalente latino.
de uma dessas três palavras aí. Mas no original, ou está Sheol, ou está Geena, ou está Hades. Inferno não tinha. Mas, vamos traduzir aqui, né? Hades, eu não falei que era o nome de um deus grego, né? Ele era deus do submundo, tá? Irmão de Zeus, irmão de Poseidon também. Três irmãos, ó. Hades, Zeus e Poseidon. Ok? Então Hades era do submundo, embaixo da terra. Por que isso, embaixo da terra? Dá para ficar uma pessoa embaixo da terra? Só se for morto, né? Só que o grego acreditava que quando a pessoa morre, ela continua pensando. O grego acreditava nisso. Não é só o grego não, né? O espírita também acredita. E a maioria dos evangélicos, mormons também acreditam que quando a pessoa morre, ela continua consciente, continua pensando. Ela sabe que morreu. Ela vê outras pessoas mortas. É assim que muita gente acredita. Nós vamos comentar sobre isso durante essa apresentação. Tá, e Geena? Não, na ordem, Sheol. Sheol é a tradução da palavra sepultura. Sepulcro, tá? Buraco. Sabia que também é buraco? Buraco no chão. Tudo isso é Sheol. Ou Seol. E Geena, o que é? Geena é uma terceira palavra que não é Sheol, tá? Não é sinônimo de Sheol. A gente precisa separar as coisas, porque a gente está acostumado a ver só uma palavra para isso, que é inferno. Mas Geena é outra coisa. Não tem nada a ver com Sheol. Só que quando traduziram, botaram inferno. Quer dizer, Sheol, botaram inferno, Geena, traduzido como inferno, e são duas coisas diferentes, completamente diferentes. Vocês vão ver aqui. Geena é um equivalente grego de uma palavra que lá no hebraico era Ge-Inom, que significa vale de Inom. Mas o que era esse vale de Inom? Pelo nome, né? Vale, isso deve ser alguma coisa perto de montanha, né? Ou perto de um monte, certo? Bora ver as escrituras, certo? Lá em Salmos 16, 10, vamos comparar com o Salmo 49, 15, ok? Pega aí. Eu vou logo lendo, né? Porque aqui eu trouxe muitos versículos. Diz assim, ó, Davi falando: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Está falando de quem? Jesus. De Jesus. Mas espera aí, Jesus foi para o inferno? Se ele disse que não deixarás a minha alma no inferno, é porque ele foi, né? Mas que coisa estranha, está aí uma coisa que, né, não se comenta muito. Dizer que Jesus foi para o inferno. Olha, os antigos católicos diziam isso. Eles tinham uma oração chamada de credo, e nessa oração dizia assim, ó, que ele desceu à mansão dos mortos. Você sabia que antigamente não era assim? Antigamente essa oração dizia assim: desceu ao inferno, tá? Mas aí o que acontece é que quando a Igreja Católica começou a dominar depois do Império Romano, né, e se fez cristão, né, quer dizer, quando Constantino se converteu, ele resolveu usar esse conhecimento de inferno para fazer medo aos conversos. Ele disse: ó, pessoal, vocês têm que fazer o que é certo, porque senão vocês vão para o inferno, e o inferno é ruim. Só que no credo deles dizia que Jesus foi para o inferno. Eles pensavam assim: rapaz, isso está causando confusão. Como é que Jesus, sendo bom, foi para o inferno? Tem algo aí que não está muito bom. Então eles mudaram a oração para inferno, não, mansão dos mortos, que amenizou, né? Que deixou de causar estranheza o fato de Jesus ir para o inferno. Virou mansão dos mortos. Mas a Escritura está dizendo que era inferno mesmo. Davi disse: ó, não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa corrupção aí não é pecado, como o sistema religioso fala. Não é pecado.
Sabe o que é essa corrupção ali? Deterioração do corpo, putrefação. Então, quando ele diz, não deixará minha alma no inferno, ele está dizendo, não deixará minha alma para sempre na sepultura. E o meu corpo não vai se decompor. Quer ver? Você compara aí, ó, com o versículo que está embaixo, Salmo 49:15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Olha aí. Do poder da sepultura. Pois me receberá. Não explica, né? Um versículo explica o outro. Está dizendo aí que Deus não vai deixar Jesus para sempre na sepultura. Ele vai receber Jesus de volta, vivo. E lá em Efésios 4:9 confirma que Jesus foi para o inferno. Lá diz assim, ó, isso foi antes de Jesus subir ao céu. Também havia descido até as regiões inferiores da terra. Quero ver se você confirma aí na sua Bíblia. Ora, se Jesus desceu às regiões inferiores da terra, ele foi para o ínferos. O que é ínferos, que a gente aprendeu há pouco? Inferno. É o equivalente de inferno. Era assim que se dizia em latim. Agora, de volta para a palavra Geena, ou Ge-Inom, que quer dizer vale de Inom. Vamos entender essa palavra. Como eu falei, Geena não é a mesma coisa de Sheol, nem é a mesma coisa de Hades. Porém, Sheol e Hades são a mesma coisa. Ambos querem dizer sepultura, quer dizer embaixo da terra. Ok? Hades e Sheol são equivalentes. Porque Hades é do grego, Sheol é no hebraico. Não é a mesma significação. Porém, Geena não é. E as três palavras estão na Bíblia como inferno. Vamos separar? Vamos separar. Geena é mencionado 12 vezes nas Escrituras. É um símbolo de destruição eterna. Assim como o de lago de fogo. Famoso lago de fogo. Isso é o Geena. Embora essa palavra seja vertida como inferno, ou traduzida como inferno, em algumas traduções da Bíblia, Geena não é a mesma coisa que o termo hebraico Sheol e o grego Hades. Eu já falei. Bora ver aqui como é que era a Geena. Olha a muralha de Jerusalém. Está vendo o fogo lá embaixo? Ficava na parte sudeste da cidade. Então o inferno tem local no mapa. Tem sim. Esse inferno, tá? Esse inferno, e note que esse inferno não é o Sheol. Porque o Sheol era qualquer sepultura. Mas aí nem sepultura é. Porque aí, sabe o que é? Era o lugar de quem não merecia ser sepultado. Os indigentes da época eram jogados aí. Tá? Aquele pessoal que era chamado assim de imundo. O que o judeu chamava de escória, né? O judeu chamava de herege, de pessoa não grata, persona não grata, né? Então tá aí, ó. Geena é o correspondente grego de Vale do Inom. Por que Vale do Inom é uma palavra só, Geena? É porque era Ge-Inom, aí ficou Genom, Genem, medou o tempo. Um lugar que ficava próximo de Jerusalém. Nos tempos bíblicos, esse lugar era usado como depósito de lixo. Está vendo a pessoa lá em cima do muro jogando coisa? O fogo era mantido constantemente aceso para queimar todos os detritos. O que não era destruído pelo fogo era consumido por larvas. Preste atenção nessa palavra larvas. Já precisava disso aí. Jesus usou a Geena como símbolo de destruição eterna. Só você ver aí em Mateus 23:33, né? Onde ele diz que o bicho não morre. Você lembra? Não tem na Bíblia, né? Onde o seu bicho não morre e o seu fogo não apaga. Olha aí, ó. Olha o fogo aí que não apaga. E esse fogo não apaga não? Não, sabe por quê? Porque eu não falei que jogavam cadáveres aí?
quem não tinha como se sepultar, quem não era digno de uma sepultura, por exemplo, depois da crucificação, é jogado aí. Quase que Jesus ia ser jogado aí. Mas José de Arimateia, que era um homem de posses, tinha um sepulcro, tá? E pediu a Pilatos o corpo de Jesus a fim de colocar naquele sepulcro. Se não, olha para onde é que ele ia. Por isso que Deus não ia deixar ele no inferno. Então esse fogo era constantemente mantido aceso, tá? Não é que jogasse gasolina lá não, é porque enquanto tivesse matéria orgânica para queimar e lixo para gerar metano, você sabe que o metano é inflamável, né? Aquele fogo ficava aceso. Vocês já foram no lixão? Por que tem fogo lá? Porque desse lixo brota um gás. Esse gás é inflamável. E quando tiver lixo lá para queimar, vai estar aceso. Voltei, né? Então, isso aí eu já falei. Mas tem uma escritura interessante aí, que é Isaías 66, 24. Olha o que diz lá. E realmente sairão e olharão para os cadáveres dos homens que transgridem contra mim, pois os próprios vermes sobre eles não morrerão, e o próprio fogo deles não se apagará. Então, quando Jesus disse aquelas palavras, que o seu bicho não morre e o seu fogo não apaga, ele estava fazendo uma referência a esse versículo aí, de Isaías. Tá? Essas eram as condições do Vale do Inom. Já pensou que lugar terrível? Devia ser mal cheiroso, né? Quente. Você chega perto de uma fornalha e você sente a quentura. Tá? Durante os reinados de Acais, de Manassés, isso foi lá no Velho Testamento, tá? Reis de Judá, a geena era mencionada como tendo sido usada para a prática de rituais de sacrifício. Então esse local aí, antes, bem antes, se praticava sacrifício humano. Tinha pais que botavam o filho no fogo. Quanta atrocidade, né? Mas tinha. Isso porque havia crenças cananeias que defendiam esses sacrifícios. Sacrifícios a um deus chamado Moloque. Vocês já viram esse nome da Bíblia, né? Entre os seus rituais tinha o que? O sacrifício de crianças. É só olhar lá, 2 Crônicas 28, 1 a 3. Aí veio Josias, tá? Rei de Judá, neto de Manassés, que acabou com esses cultos diabólicos. Ele destruiu o Tofete. Tofete era o nome daquele lugar, tá? Que está no Vale dos Filhos de Inom, ou seja, em Ge-ben-Inom, que era a primeira forma da palavra Geena. Era assim, Ge-ben-Inom. Aí depois caiu bem, aí ficou Ge-Inom, aí ficou Geena. Foi só tirando. É que nem o vossa mercê, né? Que virou vós mercê e virou você. Transliteração. São contrações subsequentes, né, que vão acabando mudando as palavras com o passar do tempo. E olha aí, segundo Reis 23:10, né, está confirmando que o Tofete foi destruído. Também profanou a Tofete, que está no Vale dos Filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo ao deus Moloque. Sacrifício para Moloque. Ok? Por causa desse santuário ritualístico para os sacrifícios humanos, Jeremias amaldiçoou esse lugar e predisse que se tornaria um lugar de morte e corrupção. Está aí a escritura. Jeremias 7:32. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem Vale do Filho de Inom, mas Vale da Matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Opa, olha aí, enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. Então a pessoa não tinha onde se enterrar, era enterrada ali. Enterrado não, era jogado ali. Não era nem enterrado, era consumido pelo fogo.
Vamos lá, Marcos 9, 43 a 44. Agora que vem a doutrina do inferno no Novo Testamento. Ó. Jesus certa vez disse assim, ó, se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vocês já ouviram falar a palavra gusano? Já ouviram essa palavra? Gusano é o nome que se dá ao verme da mosca. Certo? Um dia apareceu no WhatsApp, né? Uma mulher que estava tampando uma panela, a panela tinha um buraquinho, né? E disse que uma moça pousava naquele buraquinho e sentindo o cheiro de comida lá dentro, ela ficava colocando larvas ao redor do buraco. Porque ela sabia que aquela comida ia apodrecer e as larvas iam se alimentar daquela comida, né? Então apareceu foi muito aí, né, no WhatsApp. No meu apareceu. Aquilo ali é o gusano. Tá? A mosca vem grávida dos bichinhos. Não são ovos que ela bota, não. Ela, de dentro dela saem as larvinhas. Ela só senta ali no buraco e sai soltando as larvas. Os bichinhos brancos. Né? É o gusano. Por que ele diz que o seu bicho não morre? É porque aonde o fogo não alcançava, aqueles corpos eram consumidos pelas larvas, ou pelo fogo, ou pelas larvas. Enquanto tivesse cadáveres sendo jogados ali, tinha larva de mosca, tinha fogo. Umas partes eram de fogo, outras eram de bichos. Ok? Era assim. Como é o nome desse lugar aí? Como é o nome dele? Geena. Agora Isaías 66, 24. E sairão e verão os corpos mortos de homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Imagine a cena, né? Ou cena nojenta. Mas é a mesma cena que Jesus falou. Agora, você sabia por que Jesus falou aquilo? Se teu corpo te escandalizar, arranca a parte que está escandalizando e joga fora. Se não, o que pode acontecer é tu ser todo jogado na geena. Está escrito geena, não está escrito inferno. Só está escrito inferno nas traduções latinas. Tá? Porque é chamado lugar inferior. E de fato, era um vale. Vocês sabem que vale é a parte mais funda de uma região. Né? Quando você vai andando ali, voltando da BR-116 para o centro da cidade, você vê que tem uma descida. Ali naquela descida vai até a Guanambi. Na Avenida Guanambi é funda. Antigamente ele enchia d'água quando chovia muito, antes de aperfeiçoar aquele canal. Aquilo ali era um vale. Tá? Então essa parte mais baixa de Jerusalém era o vale de Inom, ok? E era ali onde eram jogados os restos mortais dos indígenas e dos condenados também. Olha, a lei, o que é que dizia a lei? A alma que pecar, essa morrerá. Aí eu pergunto, que alma é essa? Será que é no espírito? O espírito morre? Ora, se diz que a alma que pecar, essa morrerá, esse espírito, aliás, essa alma é espírito. É o indivíduo, é a pessoa. Quem pecar vai morrer. Exemplo: o cara roubou, corta a mão. Se ele for pego em flagrante, tá? Vem, leva ele para o sacerdote, lá para o sinédrio. O sinédrio diz assim: o que foi que a senhora fez? Roubou. Roubou? O que é que eu vou fazer com ele? Peraí, bora ver a lei. Aí eles pegam a lei. O que é que diz na lei? Que se roubar, corta a mão. Né? Claro que se o cara continuar roubando, vai cortar outra, vai acabar matando. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Segundo a lei é. Não diz a Escritura que a lei de Moisés era um ministério de morte? Condenação e morte. Então quer dizer, quem pecava era condenado e morria.
Agora me diga, o que acontece com a pessoa que morre? Vai para o cemitério, não é não? Agora, vocês sabiam que cemitério lá no grego é dormitório? Ou seja, as pessoas dormem em cemitério, porque cemitério e dormitório é a mesma coisa. Por que cemitério é dormitório? Porque, falei grego, né? Na verdade é hebraico. O grego acredita na continuação da consciência após a morte. Já o hebreu não. O hebreu não crê nisso, consciência após a morte. Porque para ele, o cemitério é um dormitório. As pessoas que estão lá estão dormindo. Então a alma que peca, morre. Na literatura rabínica, isso aqui veio do dicionário bíblico de John Mackenzie, viu? Foi eu que disse isso não. Pois é, lá diz que o fogo eterno não é punição eterna. Por que não é punição eterna? Porque a pessoa não está consciente. Se ela não está consciente, ela não está sabendo que está sendo punida. Ela está como se estivesse dormindo. Aliás, é pior do que dormindo, porque dormindo você ainda sonha, né? Ou seja, a cabeça continua funcionando. Agora, alguém aqui já desmaiou? Quando você voltou, não pareceu que foi um piscar de olhos? Parece que o tempo não passou. Acabou e quando você voltou, ele recomeçou. Então, você nem sabe quanto tempo ficou fora. Por que você não sabe? Você não teve consciência, seu cérebro não permaneceu funcionando. Ele apagou. Se ele apagou, você não percebeu. Se você passar uma noite toda sem sonhar, você acha que foi um piscar de olhos. Sabia? A noite passou, mas eu não me lembro dos meus sonhos. E para mim não é um piscar de olhos. Você não lembra, mas você sonha. Toda pessoa que sonha percebe o tempo passado. Embora não lembre do sonho, nem todo mundo lembra. Mas no caso da situação de desmaio, você apaga. Quando você acordou, pode ter passado horas, pode ter passado dias, tá? Você acha que foi assim, ó. Pois é, os rabinos, eles creem que quando a pessoa morre, ela apaga. E quando ela ressuscita, ela não sabe quanto tempo se passou, porque ela não estava consciente durante a morte. A Geena é um lugar em que os inimigos são destruídos de corpo e alma. Por isso que eles não ficam mais conscientes. O que reflete a ideia de aniquilação. Essa mesma ideia de aniquilação está lá em Mateus 10, 28. Depois você vê aí na sua Bíblia, que eu tenho muitos versículos para mostrar. Me perdoe se eu parecer estar correndo. Como é que nós podemos, por exemplo, conciliar esses dois versículos? Vocês sabem o que é que diz nesses dois versículos? São dois versículos que você, se você ler com cuidado, você vê que eles não se batem, não combinam um com o outro. Bora ver? Eclesiastes 9,5 diz assim, ó: porque os vivos não sabem, os vivos sabem que não que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Olha aí. Agora me diga, não parece uma pessoa desmaiada? Não dá notícia de nada, não sabe de nada, não sabe quanto tempo se passou, num estado de inconsciência absoluta. Está na Bíblia. Alguém vai dizer que não é assim? Está na Bíblia. Porém, olha aí o que diz em Filipenses 1, 20 e 23. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Me diga, não parece diferente do primeiro versículo? Aqui sugere que ao morrer você não fica apagado, você vai estar com Cristo. Então você está consciente, você vê Cristo ao morrer. Isso se você é um salvo, porque se você é um perdido, você não vê Cristo não.
e não vê coisa nenhuma. Eu já estou explicando o paradoxo, percebeu? Sem querer eu já dei a resposta para a minha próxima pergunta. Porque a minha próxima pergunta é: não parece incompatível não? Para mim parecia. Enquanto eu estive no sistema religioso, eu guardei esse versículo aí escondido, com medo que alguém me perguntasse como é que pode isso aí. Como é que alguém dissesse assim: peraí, mas está escrito que os mortos não estão conscientes. Como é que aqui em Filipenses uma pessoa morta pode ver Jesus, se ele não está consciente? Nesse aqui diz que morto não enxerga. Não enxerga, não percebe, não entende, não lembra. Nesse aqui diz que o morto vê Jesus. É uma contradição, é? A Bíblia não se contradiz. Vamos entender isso? Salmos 30, versículo 9. Olha aí. De novo, aquele conceito de que morto não enxerga. Que proveito obterás do meu sangue quando baixa a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Então, mesmo que a pessoa crê em Deus, morreu, consegue louvar? Diz esse versículo que não, né? Pela pergunta, pela interrogação que o salmista põe nas perguntas aí, sugere que não acontece isso, que não tem consciência, não é? Olha aí, ó. Não me deixes envergonhado, Senhor, porque eu te invoquei. Deixe envergonhados os ímpios e emudeçam na sepultura. Clareou ou não clareou? Quem é que vai ficar envergonhado? É o justo? Não, é o ímpio. Quem é que vai emudecer na sepultura? É o justo? Não, é o ímpio. Quem é que vai ficar inconsciente na sepultura? É o justo? É o ímpio. Perceberam a diferença? Perceberam que não são, aqueles versículos não são contraditórios? Olha Isaías 1:28. Os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Quem é que vai ser destruído? O justo? Não. Mas o justo morre. Mas não é destruído. Quem é destruído é o injusto quando morre. Esse é destruído. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Olha aí, consumido. A palavra consumido diz o quê? Que acaba. Então, se você, irmão, é salvo, você não vai ser destruído. Mas mesmo que eu morrer, sim, seu corpo vai morrer, mas você, a sua pessoa, a sua alma, ou seja, a sua mente, não vai ser destruída. Salmos 21, 8 e 9. A tua mão alcançará os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como uma fornalha de fogo ardente no tempo da sua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Tem margem aí para sobrar alguma coisa? Segundo esse versículo. Ou seja, ele está dizendo aí que quando o iníquo morre, ele não apenas morre, ele será o quê? Queimado. Mas não, meu avô era cabra ruim, cabra da peste, matava e espartejava, mas ele não foi cremado, ele foi enterrado. Segundo a Bíblia, não importa, pode ter sido só enterrado, mas foi consumido, acabou-se. Se ele era do tipo que matava, espartejava e não tinha avó próximo, ele não era salvo. E o que é que acontece com quem não é salvo? Ao morrer, é consumido, se acaba. Salmo 37:10. Mais um pouco e o ímpio já não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Quer dizer, desaparece. Não? Se ele não vai mais aparecer, ao morrer, ele vai sumir, vai deixar de existir. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí é diferente. Se lembra que Jesus disse
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você pode até estar morto, mas se você crê em Deus, está vivo. Morto no espírito. Aliás, morto na carne, mas vivo no espírito. O espírito permanece para sempre. Né? 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 5:8. Desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha aí de novo. Se a pessoa apagasse, se o salvo apagasse, deixasse de existir como é no ímpio, então ele não ia desejar morrer. Mas aí Paulo disse que queria morrer. Paulo disse: não, morrer para mim não é problema não. Eu moro e vou me encontrar com o Senhor. Então não está perdido, tá? Ele não está perdido. Por quê? Ele tem vida eterna. É claro, irmão. Se ele tem vida eterna, ele não vai se acabar. Senão a vida não era eterna. Agora me diga, quem não crê em Jesus tem vida eterna? Não tem. Se não tem vida eterna, qual é o destino daquele que não crê em Jesus? Aniquilação, desaparecimento. Ele é condenado à morte. Que morte? A segunda morte. Tá? 1 Coríntios 5:5. Satanás, que quer dizer o que? O desejo da carne, destrói o corpo, mas o espírito será salvo. Sabia que tem isso na Bíblia? Você não leu ainda não? Está aí a oportunidade. Primeira carta aos Coríntios 5:5. Quer dizer, o corpo pode até ser destruído, mas o espírito será salvo. Aí, mas peraí, como assim? Mas se o Satanás destruiu o meu corpo, é porque eu sou mau. Se o Satanás me destruiu, é porque eu não creio em Deus. Como é que o meu espírito será salvo? Irmão, esse Satanás aí não é o diabo não. Aliás, não é uma pessoa espiritual que se opõe a Deus, não é o inimigo de Deus, tá? Sabe o que é esse Satanás aí? Sua carne, que te faz errar. A escritura é clara e diz assim: porque o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, não é? Porque a carne se opõe ao espírito. Vocês se lembram que lá na Bíblia o significado da palavra Satanás é oposição? Satanás não é um nome próprio. Eu até errei quando escrevi aí, porque eu botei o S maiúsculo. Bom, só não está errado totalmente porque está no começo da frase, né? E a letra no começo da frase tem que ser maiúscula mesmo, certo? Mas se fosse no meio da frase, essa aqui era para ser minúsculo, porque isso aí é um adjetivo. E se nessa escritura está dizendo que o nosso desejo carnal pode até destruir nosso corpo, por exemplo, a pessoa não consegue largar um vício, né? Ela quer, mas não consegue largar. O que está matando ele? É o diabo? Não, é o cigarro. Ou sei lá qual foi o vício dele, o chocolate, o café, não sei. O que vicia, tá? Mas está matando o corpo dele. Porém, aquela pessoa pode ser um salvo? Pode. Pode ser uma pessoa que não está conseguindo resistir. Quer ver, ó, exemplo? Uma pessoa que está viciada em crack. Irmãos, o crack é forte. Ou vício desgraçado. Porque talvez seja o maior de todos. Porque tem gente que se converte enquanto está viciado. E se ele se converteu, então ele é salvo. Ele confessou a Jesus, então ele é salvo. Porém, às vezes volta para o vício. Às vezes morre por causa do vício. E aí, ele vai para o inferno? Não diga se vai para um lugar de sofrimento por causa disso? Mas ele converteu-se. Jesus falou que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez ele morreu por causa do vício. O vício matou ele. O que foi que matou ele? A carne. Esse Satanás foi o que matou ele. Satanás chamado crack. Porque Satanás quer dizer opositor. Hebreus 10:39. Nós, porém,
não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós não somos dos que se entregam à carne, nós não somos dos que se entregam a Satanás, tá? Nós somos daqueles que creem, para quê? Para a preservação, para a conservação da alma. Então nossa alma vai ser conservada, irmãos. Ou seja, você vai morrer, mas a sua alma não será destruída. Por isso que você vai ver o Senhor. Glória a Deus. É por isso que Deus nos salvou, porque nós temos vida eterna. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 9 e 10. No 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Olha, vocês aí, ó, vocês não estão na carne. Será que não estão? Essa daqui é minha esposa, viu? Não estranhe se eu beliscar ela, não, viu? Eu posso, é minha esposa. Ela não está na carne. Ainda que eu esteja beliscando ela não está na carne. Sabe por que ela não está na carne? Porque ela está no Espírito. Tá? Se é que o Espírito de Deus habita nela. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Aí esse aí é carnal. Não tem o Espírito de Deus, ele é carnal. Se ele é carnal, ele é só carne. Ele não tem Espírito. Ora, se ele não... Pois não, Paulo? Pronto. O corpo não está aí, né? Eu não belisquei nesse instante. Como é que ela não está na carne? Bom, Paulo, em 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2, ele diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. O que Paulo está dizendo? Ele explica no versículo seguinte, porque ele diz assim: porque havendo entre vós intrigas, dissensões, não sois porventura carnais? Então carnal, irmãos, não é a pessoa que é de carne e osso, não. É que apesar de ser de carne e osso, você valoriza mais a carne e o osso do que o espírito. Os desejos da carne, quer dizer, você é um devoto de Satanás. Por que você é devoto de Satanás? Porque você cultua a sua carne. Agora, quem cultua a Deus, esse não é carnal, esse é espiritual. Aí você diz assim: mas fulano é tão espiritual. É isso que quer dizer. Não está dizendo que ele é um fantasma, não, tá? Fulano é espiritual, quer dizer que ele é um espírito? Não, ele não é um fantasma, mas uma pessoa dedicada ao Espírito. Todos os salvos são dedicados ao Espírito. O salvo, quando ouve a palavra, ele não fica quieto. Ele é incomodado, alguma coisa belisca ele e fica mexendo na mente dele, a mente começa a se libertar. Por quê? Porque ele ama a palavra. Irmãos, eu era ateu. Antes de converter, eu não era católico, não. Fui católico porque era menino. Quando eu era adolescente, eu era ateu. Não acreditava em Deus, não. Eu provava por A mais B que não tinha Deus. Mas eu já era salvo. Tanto é que quando a palavra foi pregada para mim, meu ateísmo caiu. Na hora, eu senti, né? E quando eu ouvi a pregação, o pregador dizia para mim: olha, eu sei que você está sentindo o Espírito Santo. Aí eu dizia assim: sabe nada? Eu dizia isso com a boca, e na minha cabeça eu dizia assim: como é que ele sabe? Porque eu estou sentindo mesmo, mas não queria me entregar. Teimosia era grande, né? Largar todos aqueles conceitos científicos tão cuidadosamente estabelecidos. Eu não queria largar a minha crença anterior, que na verdade era uma descrença. Mas irmão, o salvo não fica quieto. Nunca parei de ir à igreja, mesmo sendo ateu. Já viu ateu ir para a igreja? Aqui um, fui para a igreja. Por quê? Porque Cristo estava em mim. Olha aqui, ó. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Tá? Então quer dizer, nós somos como mortos-vivos, né? Entre aspas, certo? A gente está vivo, mas nosso corpo para nós é morto.
A carne não manda mais, é isso que quer dizer. Quem manda em nós é o Espírito. Aí você diz assim, tá, mas eu quero que vocês não pegam mais, não é? Quer dizer que a pessoa que está salva, ela não peca mais? Bom, às vezes ela erra o alvo. Nós não somos perfeitos, nós não somos infalíveis, mas quando a gente falha, a gente sofre. A gente sente uma penitência, a gente passa a sofrer com o erro, e a gente quer largar o erro. O salvo é assim. Ele não aguenta o pecado, ele fica na consciência dele, atormentando. É isso que quer dizer que a gente não é conforme a carne, tá? Nós somos conforme o Espírito. Olha aí, 1 Pedro 4, 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. E aí eu pergunto, olha, se a pessoa tivesse apagada, inconsciente, como é que ele ia conseguir glorificar a Deus? Se morreu? Significa que quem morreu como cristão, morreu o corpo, mas a alma está viva. Hebreus 7:18. Porque a precedência. Esse aqui é versículo que eu esqueci de apagar. Deixa eu falar. Eu copiei, colei e não apaguei aquele versículo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Olha, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque nós estamos na carne, estamos vivendo conforme a carne, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Ok? Dá para ver que o crente não desaparece quando morre. Não dá para ver? Finalzinho aí, é esclarecedor, não? Então, irmãos, graça e paz, eu digo para vocês, toda a certeza desse meu coração, que aquele que é perdido, aquela pessoa que não crê em Deus, nem vai crer porque é perdido. Esse não tem o Espírito. Não tendo Espírito, qual é o destino dele? Desaparecer. Morreu, some. Mas aquele que é salvo não é de agora não. Já nasceu salvo. Antes de vir a este mundo ele já era salvo. Portanto, se ele era salvo antes de vir a este mundo, ele tinha Espírito. E se ele tem Espírito, ele vai continuar vivo após a morte. Isso que eu digo para vocês, em nome de Jesus Cristo.